Muito obrigado, professor Ricardo, professor João, professora Tânia. Informações bastante importantes, né? E que mostraram realmente a razão do painel, que é a subnotificação, ainda mais desses agravos como transtornos mentais e outro que aparece bastante, as doenças osteomusculares, que a gente sabe que no mundo do trabalho realmente há uma grande subnotificação, né, que acontece, né? As empresas não reconhecem mesmo o nexo. Bom, dando continuidade ao nosso evento, agora vamos ter a mesa sobre como esses transtornos mentais relacionados ao trabalho aparecem ou desaparecem, né, nos serviços de saúde do trabalhador. E eu chamo aqui à mesa a Simone Santos, que é fonoaudióloga, doutora em saúde pública, coordenadora estadual de saúde do trabalhador, diretora da divisão de saúde do trabalhador do CRS estadual, da Secretaria de Saúde de São Paulo. Simone, obrigado. Bom dia a todas e todos que estão aqui presencialmente, quem também está acompanhando o evento à distância. Queria agradecer inicialmente a Márcia e o Mário pela comissão organizadora desse evento, né, pelo convite para coordenar essa mesa. E ela é um pouco o desdobramento da mesa anterior, né, onde a gente viu aqui a questão da subnotificação, e a ideia é um pouco discutir como que, de fato, as coisas acontecem nos serviços de saúde do trabalhador e que estratégias também a gente pode pensar. E eu acho que essas mesas de hoje, as de ontem também, né, mas as de hoje vão ajudar bastante na discussão, na continuidade da discussão do projeto, né? Então, para compor a mesa, nós teremos 4 palestrantes que vão trazer perspectivas diferentes sobre esse tema. Então, queria chamar aqui para compor a mesa Cristiane Sartori de Souza, que vai falar na perspectiva da Renast, né? Ela é enfermeira, coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador, do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Obrigada, Cristiane. Na perspectiva dos serviços médicos de empresa, Márcia Bandini, professora associada do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, livre docente pelo Departamento de Políticas, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, diretora científica da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ABRASTE, e a coordenadora do nosso evento. Estará à distância com a gente o Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, que trará a perspectiva do INSS, pós-doutor pela Escola Nacional de Saúde Pública, doutor em Ciências da Saúde pela UNB, mestre pela Universidade Alcalá de Henares, Espanha, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, UNB, especialista em Ciências Contábeis, FGV, bacharel em Direito, graduado em Engenharia Mecânica, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, autor do PPP, NETEP, FAP e dos eventos SST no E-Social, atualmente conselheiro da 21ª Junta de Recursos do CRPS na Paraíba. Obrigado, Paulo Rogério. E, para compor aqui a mesa presencialmente, nosso colega que vai trazer a perspectiva dos trabalhadores, Eduardo Bonfim da Silva, coordenador técnico do DIESAT, administrador, pesquisador, especialista em saúde do trabalhador e ecologia humana pela Fiocruz, coordenador do projeto de formação de atores multiplicadores para a atuação do controle social em saúde do trabalhador e da trabalhadora, aproximando os saberes e as práticas. Obrigada, Edu. Então, seguindo essa ordem que foram apresentadas, eu passaria a palavra para a Cristiane, então, que vai trazer a perspectiva da Renast. Cada um terá 20 minutos para a sua exposição. Obrigada, Cris. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradeço o convite, doutor Mário, a Márcia, professor Sérgio, né, pelo convite da gente poder dividir um pouquinho o que a gente tem vivido aí na Renast, né, aqui no município de Campinas. Eu estou novinha, né, nessa área de saúde do trabalhador, estou há um ano aí próxima à área,
Antes, a minha experiência era mais na atenção primária, saúde, depois vim para a vigilância nas arboviroses. E há um ano estou desbravando e conhecendo e me encantando, né, com esse mundo do trabalho. E, como eu digo, lá no departamento tem trabalhador em todos os lugares, né? Então, nós estamos em todos os lugares, né? Dentro da vigilância em saúde, dentro da saúde e na intersetorialidade também. Então, acho que para a gente... Pode passar o próximo, por favor? Não, estou aqui comigo. Então, para situar um pouquinho de onde nós falamos, né? Onde que está a RENAST, onde que está a rede de atenção à saúde, onde nós estamos. Então, a RENAST e a rede de atenção à saúde têm uma articulação, né, dentro da PNAB, da Política Nacional de Atenção Básica. E dentro dessas notificações, né, que elas acontecem majoritariamente no SINAM, nas unidades de saúde, ou deveriam, né, acontecer, por que a gente não tem tanto quanto a gente gostaria, né, quando a gente tem até um número crescente, nós vamos ver, a professora Tânia já até apresentou que nós temos um aumento, mas ainda em comparação com as CATs, né, com os dados da Previdência, a gente não tem esse número em quantidade significativa. E aí, como a gente pode aumentar? Que estratégias, que possibilidades a gente pode construir para que a gente tenha esse aumento? Então, a rede, né, de atenção integral à saúde do trabalhador, a RENAST, a gente tem a RENAST e os CERESTES, né? Os CERESTES compondo essa rede e fazendo as ações, as atividades lá em campo. A RENAST vem para unificar essas ações de saúde do trabalhador dentro do Sistema Único de Saúde, e o CEREST para promover as ações para que a gente tenha melhoria na qualidade de vida das pessoas por meio das ações de prevenção e de vigilância. E esses dois, né, em conjunto, os dois juntamente, levando à promoção e integração da rede dos serviços do SUS. E incorporando a saúde do trabalhador na atuação rotineira, porque nem sempre o profissional que está lá no atendimento, ele lembra daquela pessoa como um trabalhador. Ele lembra como portador de uma doença, ele veio buscar um atendimento, mas nem sempre consegue olhar como um trabalhador, né? O que aquele agravo, aquela necessidade pode ou não ter com o seu trabalho. Além de fortalecer a articulação entre a atenção básica de média e alta complexidade, para identificar e atender os acidentes relacionados ao trabalho. E, nesse sentido, a gente vai agora para a rede de atenção à saúde. Então, a rede de atenção à saúde, como eu disse anteriormente, nós temos a PNAB, e dentro dessa rede, né, a atualização agora de 2020, traz a questão da equipe de saúde da família e a unidade básica de saúde, colocando equipes mínimas, profissionais, agentes de saúde ou não agentes de saúde, profissionais médicos com menos horas, né, podendo incorporar essas equipes para potencializar as ações nos territórios. E a atenção primária à saúde, como substituindo aquele termo de atenção básica, né, unidades básicas de saúde. E dentro das redes que se tem, né, na PNAB, não aparece o trabalhador especificamente. Então, talvez justifique um pouco o porquê não tem um projeto dentro da PNAB voltado, de fato, para o trabalhador, né? Temos na vigilância. Então, a gente precisa fazer essa articulação e aproveitar, né, outras redes, atenção psicossocial, atenção à urgência e emergência, cuidados à pessoa com deficiência, prevenção e controle do câncer, e outras ações que também podemos fazer em conjunto. Então, essa estratégia, né, da rede de atenção à saúde, ela vem para superar a fragmentação. E, com isso, a gente oferecer para o usuário um conjunto de ações mais articuladas. Trouxe aqui uns dados de Campinas, né, que corroboram com o que a Tânia apresenta, né, comparando o Brasil, São Paulo e Campinas. Embora nós apareçamos lá, né, como bons notificadores, os nossos números mesmo absolutos são
pequenos, né, em relação à população economicamente ativa que nós temos aqui em Campinas. Vocês podem ver que fica bem próximo aqui de 0, porque o número maior que a gente tem num ano é de 13, né, de notificações que a gente tem do Sinam. Em relação à atividade econômica, a gente pegou pelo CNAE, e é difícil, porque o nosso N é pequeno, né, então, o que tem identificado, como a professora Tânia disse também, né, a gente não tem todas as notificações dessa identificação. Então, a gente vê que as atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores é o primeiro. Depois, fabricação de equipamentos de informática e periféricos, fabricação de peças e acessórios para veículos automotores, administração do Estado da política econômica e social. Então, a gente tem poucos dados, né, das nossas notificações, e isso até não ajuda muito a gente pensar em ações e intervenções por grupos, né? Então, a gente precisa melhorar essa qualidade das nossas notificações. E aí, para a gente pensar um pouquinho, a Rede SUS incorporou nas ações, né, o lugar que o trabalho ocupa na vida dos indivíduos e as relações que ele tem com esse espaço socioambiental, né? A gente brinca lá no Sereste que é a perguntinha básica, né? A pessoa vai no acolhimento lá da unidade toda semana. Ele está lá, ele é conhecido já da unidade. E alguém perguntou para ele, né? Onde você trabalha? Né? Você atribui essa dor a alguma coisa? Né? Você suspeita de onde vem, a que relação tem essa dor? Então, o quanto o trabalho, né, o quanto o lugar do trabalho na vida do indivíduo, de quem procura atendimento, e do profissional que também está atendendo. Nós temos fluxo estabelecido dessas notificações de saúde do trabalhador com as unidades? As notificações compulsórias, elas acontecem, e a gente vê que com dificuldade, mas elas chegam nas vigilâncias regionais, a gente tem a obrigatoriedade de nos informar em até 24 horas, em 7 dias, né, dependendo da doença. E as notificações de saúde do trabalhador, né, o quanto que a gente tem levado para os parceiros, para os colegas, a necessidade de nos informar, e o quanto nós trabalhamos com esses dados para dar a devolutiva e significar o porquê que ele precisa notificar. Porque notificar por notificar, a gente receber o dado apenas, não vai fazer muita diferença. Mas à medida em que as pessoas notificam e que elas percebem que aquele dado está virando uma informação e aquilo eu vou poder fazer alguma coisa para a melhoria do meu território, fazer uma análise de situação de saúde de quem está lá, aquela população adscrita à minha unidade, talvez a gente tenha uma adesão maior. Há conhecimento dos profissionais para a notificação do transtorno mental relacionado ao trabalho e do suicídio. Eu vou contar a minha experiência. Eu fiquei muitos anos na atenção primária. Eu nunca fiz nenhuma notificação de transtorno mental relacionado ao trabalho. Né? A gente não é ensinado, a gente não é lembrado, né, dessa notificação. Há dificuldade e receio de alguns profissionais em estabelecer a relação do transtorno mental com o trabalho. Mas será que é mesmo? Mas tem outras questões, né? Vou dizer que é o trabalho? Eu, aqui, médico da atenção primária, vou dizer? Eu, psicólogo, que estou aqui atendendo, da equipe de saúde mental, posso afirmar, posso dizer? Então, também são questões que a gente precisa trabalhar com essas equipes. O baixo preenchimento do campo ocupação, também nas notificações compulsórias, nas DOs, nas declarações de óbito, no ESUS, a gente tem utilizado o prontuário eletrônico do cidadão e a gente percebe, quando a gente vai para os territórios, que tem uma porcentagem muito baixa, né, das ocupações preenchidas nos cadastros e no registro de câncer também. E no SIM, esqueci aqui, mas no SIM também. Né? Então, são informações que a gente precisa, de alguma forma, lembrar as pessoas ou automatizar ou apresentar de uma forma que facilite o preenchimento. A dificuldade do preenchimento da ficha de notificação. As fichas em geral do Sinam, elas não são umas fichas agradáveis de serem preenchidas.
A gente não tem uma versão editável, nem sempre disponível, né? Então tem que preencher lá no papelzinho, deixa com a fulana, que deve ser alguém que faz a vigilância. Essa pessoa pega, às vezes completa alguns dados no prontuário do paciente, depois vai para o banco. Então, talvez se a gente tivesse uma outra forma, também facilitaria, né? No desenvolvimento do ESUS Linha da Vida, que está já em projeto no Ministério, considerar mecanismos automatizados para facilitar essas notificações, né? Se o profissional está atendendo ali e ele já tem relação com o trabalho e já abre a possibilidade de notificar, facilita, né? Do que depois do atendimento ele lembrar que ele tem que pegar a fichinha. Qual é a ficha? Onde está mesmo? Na gaveta de quem? Né? Que lugar? Para ele fazer o preenchimento e informar essa notificação. Há fluxo estabelecido com há conhecimento dos trabalhadores sobre possíveis causas do adoecimento? Nem sempre o próprio trabalhador consegue identificar que aquilo que ele está sentindo, aquele agravo, aquela doença, tem relação com o trabalho. Então, nesse sentido, a gente precisa, né, da ajuda dos órgãos de classe, dos sindicatos, né, para a gente mobilizar esses trabalhadores e levar também o conhecimento para eles que eles se percebam, né, enquanto seres ali ativos, né, e percebendo o seu fazer, né, o seu fazer no trabalho. Há possibilidade de acesso aos bancos do INSS das CATs enviadas, embora também, né, não sejam tão boas, tão com uma qualidade, mas talvez se a gente pudesse cruzar esses dados, nós tivéssemos também um total ali um pouquinho maior. E a importância do apoio técnico da equipe do Sereste, sobretudo nas equipes da atenção primária e dos NASFs, dos núcleos de apoio à saúde da família, no sentido de, ele não precisa saber exatamente o que é, se é, definir, mas ao suspeitar, ele pode nos acessar. E aí a gente ajuda a dar esse apoio e a gente fecha, né, aquele diagnóstico e a notificação. E aí, como a gente pode, então, melhorar nesse contexto, né, essas notificações? Então, enquanto vigilância em saúde do trabalhador, né, que é o que nós fazemos, a RENASH, é vigiar, é olhar, é acompanhar, é informar, né, aquilo que a gente está identificando, aquilo que a gente está vendo e vigiando, é monitorar, né, o que eu vi, o que eu identifiquei, que eu fiz uma intervenção, que resultado eu tive, é qualificar, capacitar as equipes para que a gente tenha uma ampliação dos saberes, né, nos territórios, inspecionar e intervir em situações, até como medida para ajudar no estabelecimento do nexo, né, se é ou não é, e ajudar, né, na decisão, no apoio, em alguma necessidade mais intempestiva que seja necessário. E aí, para ajudar um pouquinho a encher de caixinhas, né, a gente fazer essa intersecção entre vigilância em saúde, né, e a atenção primária, lá aqui em Campinas a gente chama de centros de saúde, pensando que a vigilância em saúde, a gente tem as emergências de saúde pública, a vigilância sanitária, saúde do trabalhador, vigilância da situação de saúde, outras ações, vigilância em saúde ambiental, as transmissíveis e as não transmissíveis, crônicas, acidentes e violência. E a gente entra aqui em dois lugares a saúde do trabalhador, né? A vigilância em saúde do trabalhador e aqui também nas crônicas não transmissíveis, né? Quando a gente pensa em agravos e doenças, quando a gente pensa no suicídio, né, nos acidentes de trabalho, a gente está nessa interface também. E o quanto que a gente vai conseguir acessar essa unidade, esses parceiros, né, para que a gente aumente essa notificação. Os núcleos de apoio à saúde da família, a atenção, o atendimento pré-hospitalar, o SAMU, as especialidades, atenção secundária, urgência e emergência, os hospitais na atenção terciária, os centros de referência, outros centros, né, além do nosso de referência à saúde do trabalhador, os CAPs gerais de adultos e os CAPs AD. Né, a gente sabe a ligação muito grande de alcoolismo e uso de substância psicoativa com o trabalho. Então, nesse cenário, né, são esses núcleozinhos que a gente precisa pensar em ações para que a gente matricie as equipes e a gente potencialize ainda mais essas equipes. E aí, como a gente pode pensar, né, nessa melhoria das notificações? Então, ao informar, atualizar as informações, documentos e notas técnicas,
Infelizmente, as pessoas têm dificuldade de acesso a manuais muito compridos, muito longos. Então, se a gente puder produzir materiais, né, e materiais com diretrizes nacionais, que todos os profissionais saibam, né, o que eu ali atendendo vou seguir um roteiro, checklist, coisas fáceis, né, para serem seguidas. Produzir boletins e informes, monitorar a qualidade das notificações e completude dos dados, levantar empresas e ramos de atividade, né, a gente monitorar qual é a empresa que está adoecendo mais, né, a gente da vigilância junta. A APS, eles fazem o individual. Nem sempre eles conseguem juntar que eu tenho vários trabalhadores de uma empresa ou vários trabalhadores de um ramo de atividade. Somos nós que faremos isso. Prevalência de doenças e agravos em saúde do trabalhador, para que a gente também faça a capacitação, discutindo casos clínicos nos territórios, auxiliando para estabelecer o nexo causal, para que aquele profissional fique mais seguro em fazer aquilo no atendimento, elaboração de relatórios e vistoria nos ambientes de trabalho de forma conjunta, envolvendo o território, para que eles saibam o que a gente está olhando, para que eles consigam pensar no adoecimento também relacionado ao trabalho. O vigiar. Olhar as notificações individuais para a gente pensar em ações coletivas. Então, quais são os grupos de trabalhadores, quais são as empresas do território, do município, que a gente precisa fazer intervenções, necessidades de capacitação e matriciamento e o risco de exposição dos trabalhadores. Inspecionar e intervir nos ambientes de trabalho para contribuir na investigação e notificação. Eu não posso só ficar numa expectativa. Eu vejo que tem um monte de adoecimento. E eu fico vendo, fico monitorando, tenho que intervir, né, para que eu previna, para que eu faça a prevenção de outros adoecimentos e que outros trabalhadores sejam expostos. E no sentido de apoiar as equipes, né, na definição de diagnósticos, na elaboração dos projetos terapêuticos singulares, e o que a pandemia trouxe para a gente, que a gente não pode perder, né, a gente tem que utilizar, são os teleatendimentos, atendimentos compartilhados, né, para potencializar também aquele paciente. O paciente não necessariamente precisa ir para o Sereste, né, não são todos os pacientes que precisam ir. A gente pode estar junto com a equipe no local para potencializar o atendimento e melhorar a notificação na atenção primária. E, para finalizar, o que a gente pensa, né? É um momento muito oportuno, né, um momento agora de muita fertilidade, porque a gente tem o fim da emergência em saúde pública. Vamos ver como ficarão os casos, né? Que a gente já está percebendo um aumento aí dos casos da Covid de novo. Mas a gente tem a retomada de ações programáticas, tanto pelas equipes de toda a rede de atenção à saúde, né, como das ações que a gente tem fora. Necessidade de planejamento das ações e priorização de frente de trabalho, olhando para o plano que foi feito. Então, o que eu vou priorizar? Vocês veem que são várias frentes. São vários públicos e várias necessidades, mas a gente precisa se organizar para começar de algum lugar e a gente ir avançando para a gente ter esse aumento e não ficar paralisado. Desafios para a garantia da continuidade dessas ações na RAS, porque a gente tem experiências até no Sereste Campinas, de fazer intervenções, começar projetos, e quando a gente se afasta, aquilo também para. Não entrou na rotina e no processo de trabalho das equipes. Então, o desafio de pensar projetos que a gente dê autonomia e que as pessoas caminhem com a gente ali do lado e não junto, né, no dia a dia. Importância dessa iniciativa do seminário. Acho que nos aquece, né, nos traz conhecimento e nos impulsiona a pensar novas estratégias, dividir experiências, né, e aprender cada vez mais para que a gente consiga nos capacitar e que a gente também capacite as equipes. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Cris. Cristiane traz uma questão muito importante, né, que casa com um dado que a Tânia nos trouxe, né? 72% das notificações são realizadas pelos Serestes, né? Então, daí a importância da gente pensar a rede como um todo de atenção à saúde, não só a Sereste. A Renast não é igual à Sereste, né? A Renast é a rede de atenção integral à saúde do trabalhador em todos os pontos da rede. Aí os nossos desafios são grandes mesmo, né, em todos esses aspectos que a Cristiane colocou. Mas daí a gente deixa, vamos ver se a gente consegue aqui fazer o debate. Vou passar para a Márcia, então.
20 minutos. Bom, vou controlar meu próprio tempo aqui e já começo a fazer um esclarecimento. É que o organizador, a princípio, não tinha que estar falando, né? Mas o tema é tão espinhoso que a gente não conseguiu ninguém com coragem para botar a mão no vespeiro, então sobrou para mim sair cheia de ferroada, né? Mas brincadeira à parte, porque a pergunta que fazem para mim é o seguinte: como é que os transtornos mentais relacionados ao trabalho desaparecem nos serviços de medicina do trabalho? Porque, no final, é isso, no serviço das empresas. E eu poderia resumir a minha resposta e acabar em 30 segundos, Simone, dizendo o seguinte: não notificam porque não sabem, porque não podem ou porque não querem. Como a gente também não vai acabar em 30 segundos, né, então eu fiz uma preparação aqui, né, para fazer... Não vou estragar a mesa, né? Muito bem, então. Gente, então, talvez a gente tenha que voltar um pouquinho e pensar o seguinte. Primeiro, o que nós não tínhamos até 1978? Nós não tínhamos um modelo de serviço. Então, é importante a gente entender a história da criação dos serviços, os chamados SESMITs, por exemplo, né? Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Eles são uma cria da lei, em pleno regime militar, importante a gente lembrar disso, né? Com toda uma estruturação que sai de dentro da Fundacentro, que, a despeito da sua alta qualificação técnica, naquela época e até hoje, é um braço do Estado. Então, nós estamos falando da organização de um serviço num regime de exceção, na ditadura militar, desenhado pelo governo da época, com o apoio do setor patronal. Não dá para ser muito diferente do que é hoje. De lá para cá mudou muito pouco, né? Então, nós temos, por exemplo, a bendita da norma regulamentadora número 4, que estabelece esse tipo de serviço. E se a gente tomar o cuidado de olhar o que está na NR4, né, seja antiga, seja a atual, a gente vai ver que não há respeito a uma convenção mais recente da OIT, que é a Convenção 161, de 1985, que trata especificamente da independência desses serviços em relação ao empregador, em relação ao trabalhador. Essa convenção não é respeitada no Brasil e ela é fundante para a nossa discussão aqui, tá? Lembrando que nesse contexto também, então vamos lembrar, né, 1978 nascem os serviços, nasce também a figura dos exames ocupacionais obrigatórios, sob tutela do empregador, né? Então, quando isso acontece, já vamos deixando um negocinho aqui, né, no nosso radar, que é a necessidade de profissional. Porque se eu torno o exame obrigatório, eu tenho que ter profissional que faça o exame obrigatório. E aí, avançando um pouquinho mais no tempo, em 1995, a gente já está falando de um período em que a terceirização avança no Brasil, então, conforme a terceirização avança, conforme a tecnologia avança, cada vez menos eu tenho SESMIT. Então, entra em cena o bendito do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, que estende, então, a obrigatoriedade dos exames ocupacionais, que deveriam ser de vigilância em saúde do trabalhador, deveriam. Estende para as pequenas empresas. E aí eu estou falando, então, do quê? De um novo aumento de mercado para esses profissionais, tá? Então, é importante a gente lembrar desse desenho inicial para reforçar um primeiro ponto que eu coloco aqui para o debate, que é o seguinte: o Estado colocou a tutela da vigilância da saúde do trabalhador naquela época debaixo do guarda-chuva do empregador. E existe um claríssimo conflito de interesse nisso. Porque o empregador pode ser punido por reconhecer um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho. Então, esse modelo ele foi desenhado para não funcionar. Vamos deixar aqui em cima da nossa mesa. Bom, mencionei que precisava de médico, né? Como é que esses médicos iam se formar se sequer a especialidade existia no Brasil? Então, foi aquela correria. De novo, a Fundacentro entra no circuito, faz um curso de pós-graduação de 360 horas. Tá? O pessoal fazia curso de noite. Então, o que aconteceu? Com todo respeito aos meus colegas. Mas pediatra, ortopedista, radiologista, ginecologista, todo mundo foi fazer exame de especialização. Eu vou dar números para vocês que comprovam isso, tá certo? De lá para cá, claro que muita coisa aconteceu, né? A especialidade foi reconhecida, a residência foi reestruturada, mas, na prática, a formação desses profissionais continua a cara da década de 70.
E qual é a cara da década de 70 dos cursos de pós-graduação? Cumprimento legal, atendimento do interesse do empregador, porque o empregador é que contrata. Já vou falar dos tipos de contratação. Bom, enfim, virou um mercado, né? Dando alguns números para vocês. A demografia médica de 2020, ela coloca que no Brasil existem 19.797 médicos do trabalho. 4,6% do total de médicos do Brasil é médico do trabalho. Gente, tem mais médico do trabalho no Brasil do que ortopedista e cardiologista, só para vocês terem uma ideia. Onde é que eu quero chegar? O que não falta no Brasil é médico do trabalho. E se você tem uma formação que é voltada pura e simplesmente para o requerimento legal e para o atendimento do interesse de quem contrata, para ser fofa com vocês, o que não falta é opção para o empregador escolher, tipo, se esse aqui não atende o meu interesse, contrata outro que atende. Tem mais de 20 mil no Brasil. Claro que a gente pode fazer uma crítica de que a distribuição geográfica não é a mesma, mas isso a gente aprofunda num outro momento. A maioria dos médicos do trabalho ainda exerce essa especialidade como uma segunda especialidade, como um bico, ainda é assim. E a média de idade dos médicos do trabalho do Brasil, para vocês saberem, é de 58,4 anos. Tá? Eu sou um pouco mais jovem do que isso. Mais um dado para a gente pensar. 76% dos médicos do trabalho do Brasil têm mais de 50 anos. Aí eu já entrei, viu, Edu? Mas é claro que eu não quero generalizar, dizer que todo médico que foi formado há muito tempo, ele não é atualizado, porque tem muita gente que estuda o tempo inteiro, tipo o professor Sérgio, que é mais velho do que eu, e eu mesmo, né, professor? Mas existe uma tendência de que o pessoal que foi formado com uma cabeça tende a ficar, como eu costumo brincar, também, de uma certa maneira, deformado nessa formação. Agora vamos avançar para uma próxima pergunta que eu coloco aqui. E quais são os vínculos, né, desses profissionais com os empregadores, já que o modelo é desenhado para a tutela ser do empregador? A gente tem basicamente dois tipos de contratação. Ou é via SESMIT, essa coisa que está acabando, como eu digo, e o via SESMIT é empregado CLT. Qual que é uma das características da CLT? Subordinação. Então, assim, ou obedece ou não trabalha mais aqui. Não é um pouco disso que a subordinação diz? Então, eu estou cansada de ver, né, vocês devem saber, a minha vida é praticamente um Instagram aberto, que eu já fui presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, mais de 6 mil médicos associados. Então, assim, estou de cabelo branco, literalmente, cansada de ouvir relatos de médicos que o cara abre CAT de manhã e perde emprego de tarde. Começou a dar muito na cara, o pessoal resolvia demitir na semana seguinte, sabe, Simone? Mas era mais ou menos assim. Então, assim, os vínculos são muito precários. A independência profissional desses médicos, ela não é prevista. Tá? E se ele não é um subordinado direto porque ele está no SESMIT, tem um outro modelo de vinculação que fica pior ainda, que é o contrato das chamadas assessorias, né, em engenharia e medicina do trabalho, que eu digo que é mais precário porque aí você não tem um empregador, você tem um cliente. E se o cliente não está satisfeito, ele muda de fornecedor. De novo, o modelo é feito para não funcionar. Vou deixar mais uma pimenta no angu de caroço aqui da gente, que é o seguinte. Eu disse que a lei da terceirização ela está fazendo com que as empresas diminuam o número de empregados e, portanto, os SESMITs também diminuam. Né? Isso sem falar da possibilidade de terceirização do próprio SESMIT. Porque se eu posso terceirizar tudo, por que eu também não posso terceirizar o SESMIT? E aí, agora eu volto, dei a volta na pimenteira, né, para falar do não sabe, não pode, não quer. Tá? O que não sabe? Muitas vezes esses médicos não sabem sequer fazer o diagnóstico do transtorno mental, que é isso que a gente está discutindo aqui. E vamos combinar que é difícil mesmo. Né? Muitas vezes, um burnout, por exemplo, ele se apresenta como um quadro de um transtorno depressivo inicialmente. A maioria dos médicos do trabalho não tem formação em saúde mental para saber fazer um bom diagnóstico. Então, começa com esse não sabe. Se eu não sei fazer, o que eu faço? Peço para o especialista fazer. Mando para onde? Psiquiatra. Aí o psiquiatra faz o quê? Faz o trabalho dele, diagnóstico e tratamento. Prescreveu lá a tarja preta, trabalho nem pensar, porque transtorno mental é multicausal. Vou eu mexer nesse vespeiro? Deixa a Márcia Bandini meter a mão ali, que é melhor, né? Então, o que acontece? O médico do trabalho não faz o diagnóstico, manda para o psiquiatra,
psiquiatra faz o diagnóstico, mas não faz o nexo. Aí fica aquele angu de caroço mesmo, né? Porque o médico fica com o médico do trabalho com um diagnóstico feito, fala assim, mas aí então não vou ser eu que vou fazer o nexo, o estabelecimento do nexo de causa. Então, é a segunda coisa que ele não sabe fazer, o estabelecimento do nexo. Porque também é difícil. Mas, como a professora Tânia bem nos lembrou, existem protocolos que já foram desenhados, faço aqui um reconhecimento ao belíssimo trabalho que o CESAT da Bahia faz, né, e a gente espera que o nível nacional saia, né, Tânia, se precisar de ajuda para empurrar, a gente empurra, tá certo? E ainda tem alguns outros elementos que atrapalham o estabelecimento desse nexo. Como o professor João falou antes de mim, nós temos a tal da lista de doenças relacionadas ao trabalho. A lista vigente nacionalmente, exceto na Bahia e no Espírito Santo, ainda é a lista de 1999. Só para dar um exemplo para vocês, se a gente vai lá na lista e a gente pegar o grupo de F32, que são os episódios depressivos, todos os episódios depressivos na lista vigente nacionalmente e antiga e desatualizada estão relacionados à exposição a agentes químicos, nada além disso. A lista de 2020, Tânia, corrigiu isso, mas o soldado Pazuello, desculpa, o general Pazuello, me enganei, de vez em quando eu me engano, gente, o Pazuello revogou a lista, depois de 3 anos de trabalho, atendendo a quais interesses, a gente deixa também aqui para a discussão. E aí eu avanço mais um pouquinho, o que os médicos do trabalho não sabem fazer, né? Os nossos residentes estão começando a aprender, né? Emitir CAT. Não emito porque isso não é da minha conta. E aí eu vou dizer por que eles não conseguem na minha próxima fala, né? Então, eles não emitem CAT, e Sinan nem sabe que existe. Eu fiz um levantamento, sabe esses grupos de WhatsApp? Só uma enquetezinha. 207 médicos do trabalho bem-sucedidos. Não vou dizer o nome do grupo, porque eu entrego os participantes, tá? Dos 200 e tralalá, só um fazia notificação. Mais especificamente, só uma fazia notificação. Mais especificamente, a fofa que vos fala, tá? Um monte de gente me procurou. É porque nós temos programa que promove saúde mental. Assim, essa minha pergunta era objetiva. Vocês têm um fluxo de notificação via CAT, via Sinan, dentro do serviço? Esse é um outro assunto. Então, de novo, é a coisa que é desenhada para não funcionar, tá certo? Então, não sabe o que é Sinan. E isso é um problema para o médico, porque no Código de Ética Médica está escrito claramente que é vedado ao médico, todos os médicos, tá? É vedado ao médico deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. Bom, o que os médicos não podem fazer? Eu falei que eles não sabem. Agora, o que eles não podem fazer? Não podem porque eles são pressionados mesmo a não fazer. A emissão da CAT, por exemplo. A história que eu falei, emite de manhã, perde emprego de tarde. E aí, olha a saída brilhante que o Conselho Federal de Medicina deu para esses médicos pressionados. Tem uma resolução, mais recentemente, a sua última versão é de 2021, é a resolução 2297, que diz o seguinte para os médicos que atendem trabalhadores. O que eles precisam fazer? Notificar formalmente o empregador e anotar no prontuário médico. Então, com isso, eles meio que tiram da linha de frente, né, a responsabilidade do médico do trabalho de fazer, de fato, a emissão da CAT, o que vai contra a previsão previdenciária. Porque, embora o dever de emitir a CAT seja da empresa, do empregador, quando o empregador não cumpre o seu dever, outras autoridades, inclusive do médico, deveriam cumprir. Mas o CFM achou um jeitinho de dar uma saída para o médico. Só que ele fez pior ainda, né? Tem na mesma resolução um trecho que diz que ao médico assistente é vedado estabelecer um nexo causal. Então, sabe, Cris, quando eu entendo um pouco da angústia do colega que está lá na APS, está num outro serviço, o cara fala assim, pô, eu vou estudar o que o conselho diz que eu tenho que fazer, e está escrito aqui que é vedado a mim estabelecer o nexo se eu não seguir a orientação do próprio conselho. Como eles não são formados para isso, muita gente acaba, de fato, se eximindo disso, tá certo? E aí, para fechar minha fala, eu quero ver se a gente ganha uns minutinhos para a discussão, eu vou falar daquilo que os médicos não querem fazer. Eles não querem mais arrumar encrenca.
Então, assim, o que eu ouço dos colegas, e é muito triste ouvir isso dos colegas, que o cara está cansado, ele desistiu de ser herói, ele desistiu de perder o emprego. Ele se acomodou, ele acha que essa luta não é mais dele. E se a luta não for mais do profissional de saúde, isso nos prejudica e prejudica muito. Nesse modelo todo, que é feito de fato para não funcionar, onde é que eu quero chegar depois dessa volta na pimenteira? Não é do serviço de empresa que vai sair a solução para a subnotificação. Não há dúvida nenhuma. E não é uma opinião da Márcia. Por isso que a gente teve que fazer essa trajetória. Não é deste serviço que sai a solução. Agora, isso não significa que a gente não vai responsabilizar o serviço na sua parte de responsabilidade. Então, acho que a gente tem que discutir isso aqui no nosso debate. E eu coloco, então, 3 propostas para que a gente possa debater. A primeira é que a própria Convenção da OIT 161, ela diz que os serviços de saúde no trabalho podem ser organizados pelos poderes públicos ou serviços oficiais. Então, o que eu defendo? Que não seja obrigatório do empregador a tutela do cuidado. Se for obrigatório, eles sempre vão controlar a informação. Então, acho que nós temos que pensar em outros serviços, e nós temos o privilégio de ter o SUS no Brasil. Não estou dizendo que a gente tem que fazer exame periódico no SUS, a gente já discutiu isso, tá? Mas o modelo não pode ficar na tutela do empregador. Segunda coisa, que eu acho que tem a ver, punição, sim, exemplar, do empregador que, ao não notificar, está fraudando o sistema. A palavra é essa. E também punição ao médico, no mínimo na perspectiva ética, porque ele não está cumprindo o seu código de ética médica. E o terceiro ponto, e aí eu acho que talvez seja o mais polêmico para a gente fechar, é que eu acredito que, de fato, em se tratando de algo que é tão subjetivo quanto o transtorno mental, eu sempre brinco e falo assim, não é catapora. Catapora é se entrar ali na porta, de longe eu sei que é catapora. Transtorno mental não é assim. Então, se eu não trouxer o próprio trabalhador para o modelo de vigilância, eu não vou resolver isso nunca, nem que seja através do SUS. Então, eu defendo um processo de vigilância popular e participativa para a gente mudar esse cenário. Roubei sua fala, desculpa. O Edu e eu somos corintianos, então a gente não vai brigar porque nós somos irmãos de time, tá? É isso. Obrigada, Márcia. A Márcia trouxe questões bem importantes aqui da gente discutir, né, pensando na responsabilidade dos serviços. É o padrão Bandini de polêmica. Pois é. Aí a gente vai deixar aqui, vamos passar para a próxima para a gente ver se consegue trazer algumas das questões que estão sendo colocadas pelo público. Então, já passo para o Paulo Rogério, que vai nos falar. Cadê o Paulo? Paulo, sua cadeira está... Ele vai estar fazendo a apresentação à distância. E agora? Ali. Paulo Rogério. Está vindo. Paulo. Ele ainda não está. Está se posicionando. Paulo, vamos passar para a sua fala. Paulo, está nos ouvindo? Está nos ouvindo, Paulo? Pronto. Está ouvindo, Paulo? Sim. Ah, então tá bom. Paulo, nós vamos passar então para a sua fala 20 minutos. Eu te aviso com 5 minutos, tá? Por favor, minha amiga. Tá bom, é sua. Tá aparecendo para vocês uma tela minha aí? Tá no WhatsApp agora. Saiu. E agora? Ok? Ainda não. Vamos ver.
compartilhar de novo, então. Vamos lá, Isso. compartilhar. Bom dia, amigos. Hoje, dia 25 de maio de 2022. Estou muito feliz, principalmente por participar desse encontro depois da Tânia, do João e da maravilhosa Márcia Bandini, com ênfase no maravilhosa aí. Agradecer muito ao MPT de Campinas, da 15ª, né? O nosso professor amigo Mário, e trazer para vocês algumas curiosidades, porque o básico já foi dito pela professora Tânia e pelo professor João, né? Então, eu não abri o PowerPoint, foi? Eu abri o PDF. Isso. Caramba, volta, desculpa. Ai, meu Deus. Desculpa. Share screen. O PowerPoint. E agora? Agora foi. Agora. Isso. Agora ampliar. Isso, pronto. Obrigado, amigos. Esse material vai ficar para vocês, por isso eu deixei essa propagandazinha aqui, vocês podem me acionar à vontade aí. Vamos tratar aqui da última revisão da coorte do NPEP, produzida no grau de pós-doutoramento na Escola Nacional de Saúde Pública, juntamente com os professores Heleno Correia, da Unicamp, a professora Margarete Crisóstomo, da Fiocruz, e o colega William, da UNB. Esse é o último status aí, a última atualização da matriz do Nexo Técnico Epidemiológico 2000 e 2016. E a partir desse banco de dados é que eu estou trazendo para vocês aqui algumas curiosidades, alguns elementos para o debate, viu? Márcia, João, Márcia e todos que vão me seguir aí, né? Estamos tratando aqui, basicamente, do capítulo 5, né, da CID-10, as categorias do F00 ao F99, né? F00 são os grupos, né? Os grupamentos de CID, né? Lembrando que o NTEP ele trabalha com grupamento de CID, né? Esses intervalos do F00 ao F09, transtornos mentais orgânicos, né? O mais prevalente, transtorno de humor afetivos, F30 e F39, e o transtorno neurótico F40, 48. Esses dois aqui representam 70% da casuística de transtornos mentais. Vamos tratar também das autoprovocadas, né? Das lesões autoprovocadas, o grupo, a categoria aí do X60 ao X84, que o professor João já comentou, né? Autointoxicação, autoprovocada, por aí vai. O nosso pano de fundo aqui é a população exposta mediante vínculos reconhecidos pelo Regime Geral de Previdência Social, vínculos esses que são categorizados pela remuneração. Então, estamos trabalhando aqui com a dimensão vínculo-tempo. Essa coorte opera com a base populacional expressa em vínculos-tempo, né? Onde o vínculo é dado por uma remuneração que aconteça ao longo desse período de 2000 a 2016, né? Então, o denominador aqui da nossa coorte é vínculos-tempo. Comumente, se trabalha com pessoas aqui, como o nosso dado é um dado KINAI, que é essa média desses 17 anos que estão na base aí desse trabalho aqui, ó, que é de 2000 a 2016, tá bom? Vamos lá. Então, eu trouxe algumas curiosidades aqui para vocês, lembrando que o NTEP é um estudo de follow-up, né, de segmento, uma coorte previdenciária censitária, não é amostral, é toda a população, dinâmica, não concorrente, e a última revisão é de 2000, a base de dados é de 2000 a 2016, publicado nesse artigo pela Caderno de Saúde Pública, né? A primeira edição, aquela que levou a lista C do decreto, a lista C do anexo 2 do decreto, a primeira edição, para vocês terem ideia, está com base no período base de 2000 a 2004, 5 anos da base.
Nós estamos acompanhando essa população e estamos agora no 17º ano, né? 2000 a 2016. Então, há uma defasagem política aí, né? O NTEP, que está na lista C, está baseado no período de base 2000 a 2004. O que está hoje divulgado academicamente e que está sendo usado pelos tribunais, inclusive, o Tribunal de Campinas, inclusive, julgou em acórdão, né? Deu o acidente de trabalho, reintegrou o trabalhador, conferiu a indenização por força do NTEP, baseado nessa evolução da matriz do NTEP, não com base na matriz original. Por quê? Porque o CNAE não estava lá, né? Dinâmica do NTEP, ela continua para além da definição de um segmento de prevalência, um estudo meramente descritivo, né? Ele é um estudo inferencial, né? Estamos trabalhando aí com a população acompanhada, a população previdenciária, basicamente 2 grandes bancos de dados, né? Cadastro Nacional de Informações Sociais e o Sistema Único de Benefícios. No Sistema Único de Benefícios, nós capturamos os benefícios B91, 92, 93, 94, os benefícios por incapacidade, B31, B32, B91, B92, né? E a população, os vínculos estão no CNIS, informados via GFIP e agora informados via E-Social. Então, nós temos o numerador, denominador, CNIS, e acompanhamento dessa coorte ao longo desses 17 anos. Ok, pessoal? O NTEP, com essa evolução no banco de dados, nós chegamos a uma indicação de que 1,8% das situações empreendidas pelos empregadores nas atividades econômicas é 1,8% da matriz de possibilidades, né? Que é o cruzamento do CNIS, CNAE classe, você tem CNAE, que é identificado pelo CNPJ, que é chaveado pelo NIT que está o trabalhador. Esse NIT, você chaveia no outro banco, é o banco sub, e encontra o segurado. O segurado, portanto, está na base dos CNPJs, no CNIS, está na base dos benefícios, está no sub. Okay? Então, como é que a gente estruturou o NTEP? O NTEP é um estimador de risco a partir de uma coorte com a razão de incidência entre os expostos e incidência entre os não expostos. Essa razão é dada pelo caso benefício B31, 32, 91, 92, caso previdenciário, em relação à população exposta, dada em vínculos tempo. O tempo é conseguido a partir da data início do benefício e a data fim, em dias. E o vínculo é dado pela quantidade de meses que houve remuneração para cada um dos trabalhadores em cada CNPJ. Esses CNPJ são enquadrados em CNAEs. E os CNAEs podem ser CNAE subclasse, com 1.182 possibilidades, 59 divisões, 17 seções. Nós ficamos com CNAE classe. Com 673 CNAEs classe. No denominador. Lá no numerador, nós pegamos as subcategorias CID, são 12.423 subcategorias, 21 famílias, 1.205 categorias, e nós pegamos agrupamentos CID. Então, nem tanto, nem tão pouco. Nem alta especificidade, nem alta sensibilidade. A gente conseguiu fazer ali um intermédio entre a curva de Rock, né? Pegando ali um ponto intermediário, de forma que a gente garanta uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. E dessa forma, nós estamos atestando que trabalhar faz bem. Né? O NTEP conseguiu revelar aquele Deus ajuda quem madruga, Deus ajuda quem trabalha, trabalhar faz bem, trabalhar alivia, né? Nos engrandece, dignifica. Né? Isso é verdade, em 98,2% das situações dos CNAEs constitui, sim, um fator de proteção. O NTEP estimou risco além do limite do intervalo de confiança, para além do limite inferior do intervalo de confiança, de 99% de confiança estatística, 1,8% apenas a matriz atual
com 2.572 células, indicando estimação de risco superior ao limite inferior do intervalo de confiança, portanto, há um excesso de risco previdenciário. Né? Nós trabalhamos nesse estudo com 3 medidas de frequência, trabalhamos com prevalência para fins de estudos descritivos e incidências acumuladas para estudos inferenciais, medida de frequência, medida de associação risco relativo, medida de impacto, frações etiológicas dos expostos populacionais, o risco atribuível, né? E dessa forma nós temos uma possibilidade de enxergar e de explicar, né? Potencial heurético, potencial de achar e o potencial de conhecer, gnoseológico. Tudo isso como possibilidades acadêmicas do Márcia Bandini, João, Tânia, demais colegas, tudo isso como possibilidades etiogênicas para aprofundamento de estudos clínicos. Né? Aqui é um estudo previdenciário, pessoal. Esse risco é um risco previdenciário, não é um risco sindrômico, um risco clínico. Né? É um risco previdenciário. Muita gente confunde isso. Ah, o NTEP está dizendo que trabalhar fábrica tal causa não sei o quê. Não, meu amigo, não causa nada. O NTEP está dizendo que constitui um excesso de risco previdenciário de ativação da Previdência Social brasileira a partir do momento em que o CNAE, representado por esse segmento, por esse empregador, opera com processos produtivos, com a lógica produtiva que leva a esse excesso de risco previdenciário. Então, muito cuidado aí quando falar em NTEP, não falar em causalidade. Estamos falando de risco relativo com excesso de risco, com frações etiológicas a partir de incidências acumuladas numa coorte de 17 anos, dizendo, apontando, predizendo um valor preditivo positivo muito alto, predizendo que há um excesso de risco previdenciário. Ok, Márcia? E aí, chegando nos números, né, nós temos aí os CNAEs, os agrupamentos, as frações etiológicas, frações populacionais, em números absolutos, a quantidade de transtornos mentais, né? E aqui nós temos um ranking, né? 49 mais 21, né? 70% aqui desses 2.236.000 benefícios B31, B32, B91, B92, apenas esses 4 benefícios, né? Benefício permanente, benefício temporário, acidentário ou não, apenas esses 4 benefícios produziram esses 2.236.607 casos previdenciários. 70% deles se referindo a transtorno de humor e transtorno neurótico, né? F30, F40. E aí você pegando esses agrupamentos, verificando na matriz do NTEP, rodando a coorte, enxergando a razão de incidências acumuladas entre expostos, incidência acumulada entre não expostos. Quem quiser o detalhe metodológico, sugiro que você acesse aí o Cielo e baixe o nosso artigo, com o professor Heleno, professora Margarete Crisóstomo e o nosso amigo William. Você vai pegar todas essas nuances metodológicas. Aqui eu vou apenas dar os dados para vocês, tá bom? Nós temos um excesso de risco de 135%. Né? Um risco relativo 2,35%, um excesso de risco de 135%, em relação à casuística do F30 para transporte rodoviário coletivo. Motorista de buzu, meu amigo, nas regiões metropolitanas. Né? O que o NTEP está dizendo é que há um excesso de risco para F30, F39, quando o trabalhador for oriundo do segmento 49-21. Esse excesso de risco é da ordem de 135%. Isso leva a uma fração etiológica dos expostos a 57,5%. Né? Olha a força epidemiológica do aparelho metodológico que consignou o NTEP. Né? Nós conseguimos dizer a força de associação, conseguimos apontar o impacto populacional, conseguimos apontar a explicação fenomenológica desse adoecer, que diz respeito em 57,50% da explicação possível, diz respeito à forma que se organiza o trabalho.
perceba que o fenômeno é complexo, o fenômeno é composto, o fenômeno é multifatorial. Mas, apesar de ser multifatorial, tem um fator, que é a organização do trabalho, explica o fenômeno em 57,5%. Isso é um dado muito importante para o Ministério Público fazer suas ações em direito difuso coletivo, transindividuais, né? As ações civis públicas para os seus inquéritos, para fazer um delineamento do planejamento, inclusive, do Ministério Público do Trabalho para o próximo quinquênio, a partir de indicadores epidemiológicos como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Quais são os segmentos econômicos que apresentam maior fração etiológica dos expostos? Quais são os segmentos econômicos que apresentam maior fração etiológica populacional? E, a partir disso, estabelecer um planejamento de coercitividade fortíssima para que essas empresas, esses processos produtivos, sejam efetivamente alterados, modificados, melhorados, né? Paulo, 5 minutos, tá? 5 minutos, é excelente. O F3039, excesso de risco, 551%, meu amigo. 551%, administração pública. E aqui tem um monte de explicação para isso. A gente pode discutir isso num debate, viu, amigos? Administração, fração etiológica altíssima, 84,66, ó. O F40, 5,30, risco relativo. Transporte rodoviário, fração etiológica, 81,14. Aqui eu peguei da Tânia, roubei aqui da apresentação dela, né, para introduzir o nosso assunto aqui, que é autoprovocados, né? Pessoal, fechar aqui minha fala com esse desafio aqui. O João tinha comentado da impossibilidade de fazer a estratificação das mortes, né? Uma vez que o banco de dados do INSS concede benefício a quem está vivo. A informação de quem morreu não fica no banco de dados, não está no banco de dados, né? E a gente tem dificuldade de fazer essa investigação, né? Exatamente por esse fenômeno. Nós temos o B31, que é de quem está recebendo o B31. Nós temos o benefício pensão por morte, cujo dado é de quem recebe. É do titular de direito, né? Não é do... Tem um nome para isso lá no banco de dados, esqueci agora. Não é do falecido, é de quem recebe. Então, por conta dessa limitação material, eu bolei aqui, João, Tânia, Márcia, demais colegas, eu bolei aqui uma abordagem a partir dos eventos sentinelas. Quais são os eventos sentinelas? São aquelas situações autoprovocadas que não levou a óbito, mas levou a um benefício por incapacidade, temporário ou permanente. Então, perceba, por esse evento sentinela, B31, B91, B32, B92, a gente consegue, usando a metodologia do NTEP, que é essa do acompanhamento de uma coorte, chegar no mesmo screening, né? No mesmo painel de controle aqui. Então, nós temos Constituição Civil, X60, X84, uma fração etiológica de 55%. Né? O limite inferior do intervalo de confiança, aqui o bigode do gato, aqui o box plot, né? A linha inferior do intervalo de confiança está muito acima do 1. Né? A fração etiológica, importante, X60, X84. Aí teria que decompor para saber exatamente qual foi o auto provocado ali, né? Se foi pular de uma elevação, se foi autointoxicação, enfim. Mas esse evento sentinela, o nome já diz, é um evento muito sentinela, muito sentinela. Em relação à construção civil, em relação à atividade de vigilância e segurança privada, 50,69. Box plot, lá em cima, não estou lá em cima, né, que já está mais próximo do 1, mas ainda assim com uma confiança estatística de 99% de confiança, tá, pessoal? O alfa é de 1% e o beta é de 5%. Uma confiança estatística muito, muito importante aí. Atividades econômicas de armazenamento, né? Lá em cima, o nosso termômetrozinho aí de fração etiológica, lá em cima, né? E aí, para fechar o nosso quadro, essa notificação de transtorno mental, ela nasce com o NTEP. O João provou aqui para a gente, demonstrou para a gente que lá atrás não existia notificação. E a perícia médica do INSS passou
passou a sofrer um constrangimento a partir do momento em que a lei determina que deverá ser considerado a abordagem epidemiológica para fins de concessão dos benefícios previdenciários. Por quê? Porque, para fins do direito previdenciário, vale a protetiva social, independentemente da causalidade. Esse é um ponto muito importante no nosso debate aqui, tá, pessoal? Então, transtorno mental entra na casuística previdenciária acidentária a partir dessa abordagem epidemiológica que eu reputo fundamental, importantíssima, sem a qual é impossível a gente avançar em saúde pública, né? Então, fechando aqui minha fala, fechando mesmo, a partir do advento do NTEP, em 2007, nós passamos a ter registros acidentários para transtorno mental que jamais houvera sido notificado, né? É da ordem de 6.000% o incremento de notificação acidentária no banco de dados previdenciário a partir da inversão do ônus da prova a partir do NTEP. Isso levou até 2016, em valores originários, isso dá quase R$1 bilhão hoje, mas em valores originários isso aí dá R$500 bilhão, o valor que o NTEP produziu na conta do trabalhador afastado por conta do recolhimento do FGTS. Agradeço muito, espero ter contribuído. Obrigada, Paulo. Obrigada. Tem algumas questões para o debate, então, que eu vou passar posteriormente. Então, para a gente ter esse tempo para o debate, eu já vou passar direto para o Eduardo Bolfin para fazer a sua apresentação. Né? Primeiro eu vou pedir licença aqui para retirar minha máscara, pessoal, para não ficar ofegante, né? Saudar todas e todos aqui presentes. É uma gratificação muito grande estar aqui participando de um seminário importante dessa magnitude, discutindo um tema tão recortado, se assim vocês me permitem dizer, porque é tão distante do diálogo com a ponta, né? E esse é um dos primeiros desafios que a gente entende a importância de estar aqui representando a classe trabalhadora num seminário dessa envergadura. E aí a gente traz... Simone, se você puder me dar a colinha de passar as lâminas. Agradecer aqui minha querida Márcia, ao qual a gente tem uma relação para além do trabalho, né, de afetividade muito grande. Na figura dela, a gente agradece Sérgio, Mário, as meninas aqui da retaguarda, que assim como muitos dos trabalhadores passam pela invisibilidade, e aí sem essa retaguarda, um seminário dessa ação não funciona, não ocorre, né? Então, agradecer imensamente esse convite, dizer que sou um educador popular em saúde, né, da minha base de formação, advinda aí das pastorais da juventude, de tantas outras ações da igreja anterior ao mundo do trabalho, e dizer, por decorrência dessa militância, então, ocupando assim, aí sim, uma ação dentro da entidade ao qual a gente representa, uma entidade criada pela e para a classe trabalhadora, para representar e trazer todas as suas narrativas do seu saber, a partir do seu conhecimento, da sua ciência e a sua vivência, a discussão sobre saúde do trabalhador, dentre elas saúde mental, amianto e tantas outras pautas, e por isso que a gente fica muito feliz em participar representando aqui o DIESAT nesse encontro do dia de hoje. E aí as lâminas que a gente traz aqui, pessoal, é justamente, eu não sei como é que é, para cima, para baixo, para o lado. Tá. Então, assim, enquanto a gente aprende aqui a mexer, né, dentro desse... Aí, agora ligou. Boa, Márcia. Aí, enquanto a gente traz aqui esse manuseio aqui desse objeto, que a gente também aprende a cada evento, né, agora que a gente tem que recondicionar essa participação presencial, advindo que ainda estamos vivenciando uma pandemia, que a gente não pode colocar que estamos pós-pandemia, que nós estamos em plena pandemia, né? E aí, graças ao criticado Sistema Único de Saúde, hoje estamos podendo aqui também presencialmente pactuar esse diálogo. E aí, quando a gente começa a trazer as falas, desde o dia de ontem, que foram extremamente ricas e reflexivas, e aí, a partir de fala de trabalhadores como Cleide, Cléo, Mauro e o companheiro Djamir, a gente consegue, então, expressar a concretude e romper apenas esse conceito, né? A gente consegue materializar muito do que é vivenciado com a questão dos transtornos mentais, com o suicídio relacionado ao trabalho,
E aí a gente começa a entender todos esses números que foram colocados desde a mesa anterior até agora na fala do Paulo, do porquê que a gente entende como desaparecem da concretude essa singularidade do adoecimento em decorrência do trabalho. E aí, primeira reflexão desde ontem é a questão da violência que o capital sobrepõe à nossa vida. Né? De que maneira, de que acesso a gente tem a esse trabalho? Quem de nós escolhe com que trabalhar? Né? Qual a possibilidade de acesso ao trabalho que nós temos? E aí a gente faz um diálogo desde a ponta até os grandes meios de comunicação. Então, toda essa centralidade que o trabalho ocupa em nossas vidas, que independente da representação que temos, todos somos trabalhadores e trabalhadoras. E todos aqui, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, temos essa real condição de adoecimento em decorrência do trabalho. O MPT tem trazido uma pauta da desconexão, do direito à desconexão. Quem, com esse bendito ou maldito aparelho, tem conseguido essa possibilidade de desconexão em decorrência do trabalho? E aí eu gostaria de que alguém se manifestasse, porque eu estou tentando, não consigo. Isso desencadeia uma série de dificuldades e relações interpessoais, que aí esses números, quando apresentados, e aí quando a gente começa a discutir, já criticando aqui a Previdência, na figura do INSS, que não correlaciona o nexo da doença com o trabalho, a gente tem uma série de fatores que são colocados na conta da classe trabalhadora. É o Corinthians que não está ganhando título nenhum, é o casamento que não desenrola por conta do celular, mas nunca é a relação com o trabalho. E aí o vídeo fortíssimo que os bancários apresentaram ontem aqui, até falei com as meninas, nossa, é impactante, é difícil, é duro, mas é a realidade vivenciada. São as metas, é esse capital, né, que aí os infoproletariados têm que entregar nos iFoods, nos aí que vocês quiserem, aí onde a gente vai, porque a gente não sabe o que a gente faz. Essa é a classe trabalhadora, desassistida, desinformada. E aí, quando a gente também, enquanto classe trabalhadora, chega nessa circunstância do adoecimento, na estrada que a gente é colocado pelo trabalho, e após os acidentes e as doenças do trabalho, quando a gente fala dos números, essa é a real situação. A gente parece estar flutuando nessa estrada do acidente de trabalho. A gente vive essa condição de... a nossa situação de desinformação, de não saber para onde a gente corre, de que maneira que a gente é, porque chega no SUS, tem essa dificuldade das várias facetas que tem o SUS, a gente não sabe qual é a real pactuação ou participação que tem o Sereste, ou os CAPs, ou a outra estrutura do Sistema Único de Saúde, porque a nossa população é desinformada. O WhatsApp, ele desconstrói a nossa maior política de seguridade de saúde, que é o nosso Sistema Único de Saúde, e aí as pessoas reproduzem essa discussão. A Previdência, e aí com todas as críticas que Márcia foi fantástica nas falas, ela não é preparada para atender essa população. Ela desconstrói ainda mais, e aí o Estado coloca contra o próprio Estado esse conceito de aceitação e assistência à classe trabalhadora. E ela intensifica ainda mais esse adoecimento mental. Já advindo da disputa do trabalho, já advindo das circunstâncias de metas inseridas a sobreposto na classe trabalhadora. Então, por isso que eu, de novo, referendo as falas aqui que me antecederam, da minha chefa, né, da Cléo, do Mauro, da Cleide riquíssimo, sabe, de uma simplicidade. Ontem as falas todas foram brilhantes, mas a sua, minha amiga, é demais, entendeu? Para a gente, assim, materializar o sofrimento que temos na ponta. Não podemos nunca ter um diálogo como esse sem a ponta. Essa é a base real da discussão. E aí, para a gente poder aprofundar, quando a gente chega nessa estrada, que é o que a gente está colocando aqui, a importância que tem o movimento sindical, né? Como parte desse movimento popular de saúde, como representação. E aí tem que se reinventar o movimento sindical, tem que se buscar lá na sua gênese qual é, de fato, essa singularidade, essa explosão de inquietude que se faz necessário para que a gente possa transformar esse contexto de adoecimento, em especial adoecimento mental. Até porque esse processo de vigilância popular e participativo que Márcia referendou no final da sua fala, é um processo, como bem cita os meus queridos amigos e gurus Rogério e Arnaldo Marcolino, que a gente precisa tensionar
como é que está explodindo lá na ponta essa história toda de adoecimento mental? E se a gente não fizer essa discussão nos nossos territórios, nos conselhos de saúde, como citou aqui Cléo ontem, na CIST, nas comissões intersetoriais de saúde do trabalhador, nada disso, nada dessa discussão conceitual que a academia, que o Ministério Público do Trabalho, ou que os diversos especialistas aqui que somos, e aí aqui a singularidade presencial e virtual que temos, é de uma riqueza ímpar. Mas nada disso vai valer, porque lá no INSS, o perito não vai acolher. Legalmente não vai ter o reconhecimento da casualidade do nexo causal. Então, por isso, e aí eu tenho que correr, porque senão eu fico preso aqui nas reflexões que foram colocadas e provocadas ao longo desse 1 dia e meio, a primeira reflexão que a gente traz é muito dessa questão, e sendo bem franco, dessa dificuldade da casualidade. Porque quando foram colocados esses montes de números, olha só, de novo, a saúde mental, colocada num bojo, misturado com a série de pactuações que essa nossa sociedade coloca. Mais de 500 mil nos últimos, quase 180 mil, registros de benefício comum. E apenas 23.800 nos últimos 8 anos. Então, assim, foi tudo culpa do Corinthians, foi tudo culpa do casamento, foi tudo culpa da Márcia, que brinca demais nas falas. Então, assim, são essas as considerações. Mas o trabalho, como citado por Cléo, Mauro, Cleide e tantos aqui, não foi o culpado, não teve a ponta colocada e caracterizada por uma definição da caneta, que aí no seminário que o Amianto trouxe há uns 15 dias atrás, há uns 10 dias atrás, né, também o qual o Diesat com o MPT, as Abres e os Serestes e tantos parceiros desenvolvemos, Linda, uma americana que agora me esqueci o sobrenome, trouxe que a caneta tem mais força do que a faca. Olha só o tamanho dessa frase. A caneta tem mais força do que a faca. E aí, quando a gente coloca essa dificuldade apresentada aqui ao longo desses dias, dessa materialização, e sendo bem franco, da crítica que a gente traz ao INSS, que não funciona, que não dialoga com a ponta, e faz a desconstrução do Estado pelo Estado, essa questão toda, a gente entende e certifica que conceitualmente e tecnicamente, como nós estamos discutindo, nós compreendemos toda essa questão do nexo causal, nós trazemos aqui toda uma reflexão dessa singularidade de discutir saúde mental, mas aí quando a gente pega um recorte desta casa, do Ministério Público do Trabalho, que vem sendo um instrumento riquíssimo de enfrentamento na contra-argumentação do ataque à classe trabalhadora no adoecimento, quando a gente pega um recorte do próprio Sistema Único de Saúde ou da Previdência, numa singularidade aqui desse território, de Campinas, né, a gente tem um reconhecimento pelo Sistema Único de Saúde de mais 9.900 adoecimentos relacionados ao trabalho. E quando a gente pega nessa mesma região aqui em Campinas, pela Previdência Social, apenas 1.800 benefícios são concedidos. Peraí, então alguma coisa não está dialogando com a outra. Como é que um Estado não dialoga com o próprio Estado? Como é que existe uma resistência por parte da Previdência Social em entender que nós dialogamos, nós construímos todo esse processo, nós pactuamos todo esse processo? Então, são reflexões que a gente traz aqui para essa mesa. E aí, parafraseando a Elis Regina, né, e aí também trazendo uma charge que, ao longo desses anos, foram colocados na história do Diesat, a minha dor é perceber que, apesar da gente ter feito tudo, nós ainda continuamos os mesmos, né? Então, essa é uma dificuldade. A gente continua discutindo saúde do trabalhador com o viés da periculosidade, da insalubridade, e não da promoção da saúde. E esse também é um desafio que nós colocamos aqui enquanto ponta, para nós mesmos, né? De dialogar, de ocupar esses espaços e ressignificar toda essa discussão conceitual. Porque discutir conceitualmente, discutir tecnicamente, já é um desafio que é apresentado muito rico para os especialistas, mas é muito distante do que é vivenciado na ponta, né? Como é que a gente pode pedir para a Cleide falar conosco de uma maneira muito singular, partilhando numa roda, sendo que quando a gente olha são 5.388.999 milhões de acidentes e doenças e nada relacionado ao adoecimento mental? Então, essa é a dificuldade. Como é que a gente vai falar do amianto para a gente falar que temos que parar de usar o amianto aqui, porque nós somos vítimas também desse processo, e aí vamos chegar lá na favela do Pimentas, lá na favela do Mangue, e dizer que a gente vai tirar todos os telhados.
como é que a gente vai fazer essa discussão? Então, assim, discutir o conceito, discutir toda essa representação dos números é uma questão muito desafiadora, e aí é um desafio para o campo jurídico, é um desafio para o campo científico, para os serviços, né, para a academia, mas é uma enormidade de dificuldade para a ponta. E nós somos a ponta. Então, essa é uma reflexão que a gente traz muito, e nós temos ciência desse nosso papel. E esse retrato aqui que a gente coloca da 8ª Conferência Nacional de Saúde é de uma singularidade ímpar, porque nós entendemos aquele recado que foi dado pela Linda, que a caneta é mais forte do que a faca. Porque a partir desse espaço, desse momento, e nunca nos foi fácil, nós ressignificamos o nosso papel. Nós construímos o nosso Sistema Único de Saúde, nós pactuamos a Carta Magna que sobressai as discussões, inclusive legislativas e jurídicas, em defesa e do acesso ao direito, e é por isso que a gente sempre resgata que a participação e o controle social no Brasil é sinônimo de luta e empenho dos representantes da sociedade. E quem são eles? Somos nós, cada um e cada uma, aqui presencial e também nesse modo virtual que temos. E tamanho é esse controle social audacioso que a gente também resgata também o diálogo dessa estrutura de Estado. E aí, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, através do Conselho, especificamente do Conselho Nacional de Saúde, mas em cada território, cada comissão intersetorial nos nossos territórios, tem essa limitação de compreender, inclusive, aquilo que nós discutimos e trazemos à pauta. E, dentre elas, essa resolução de 603, que trata especificamente da estrutura do Sistema Único de Saúde, do diálogo que interface transversalmente com a Previdência, com a assistência, com todos os outros espaços do nosso Sistema Único de Saúde. Dentre elas, as considerações sobre a questão da atenção integral, né, da saúde do trabalhador e da trabalhadora no SUS, a reorganização da atenção ao Sistema Único de Saúde no que tange a atenção e assistência aos trabalhadores, as atribuições dos gestores nas 3 esferas de governo, né, o SEREST na atenção integral de saúde do trabalhador, distrital, regional, e municipal, e principalmente a participação e a pactuação desenvolvida pelo controle social. E aí, quando a gente tem todo esse desafio colocado, falando um pouco do nosso quintal, e aí a gente tem tanta informação para colocar, mas a gente fica tão emocionado quando está nas falas e quer trazer as nossas indignações e acaba não colocando, mas nós convidamos vocês a conhecer muitas das ações que o DIESAT desenvolveu ao longo desses 42 anos, e esses são os 4 grandes pilares, né? A assessoria, as pesquisas, as publicações, mas principalmente o processo formativo, que é o espaço de fato de diálogo, de transformar e fazer com que todas essas questões conceituais e discussões dentro do campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora na totalidade, em especial também essa questão aqui hoje da questão da saúde mental, seja de fato um processo de diálogo e de entendimento com a ponta, de transversalização do saber e mostrar também que a ponta também tem o seu conceito, também tem o seu saber, e isso ressignifica todo o nosso papel enquanto sociedade. E para isso, o último dessas ações, e aí a gente tem um retrato muito singular dos espaços coletivos de saúde ao qual a gente vem discutindo, saúde mental, amianto, LER e tantas outras relações do campo, o que o controle social também tem de dimensão desse seu papel, como ele vem pactuando esse diálogo na ponta, no seu entendimento na transversalidade, com a igreja, com a academia, com o movimento de saúde, com os ONGs, com quem quer que seja, para que a gente entenda. E por isso que esse último livro do DIESAT, como uma forma de empoderamento desse saber do território, foi colocado um trecho da música de Gonzaguinha, que também foi vítima de acidente de trabalho, em decorrência da agenda, dessa loucura que é da música, né, que o artista tem que sair correndo de um canto para o outro, e Gonzaguinha sofreu um acidente gravíssimo que veio a óbito, e ele nos deixou essa frase, né, quando eu soltar a minha voz. E por isso que a gente convida vocês à leitura, porque se trata também de uma pactuação simplória da ponta em discutir saúde mental, saúde do trabalhador e toda essa representação necessária que é ressignificar a nossa atuação frente aos desafios que temos. E aí a gente coloca também que tudo isso só é possível de baixo para cima,
de dentro para fora, e a gente espera e quer muito contribuir ao longo desse processo, tanto desse seminário como das ações futuras que serão trabalhadas, e agradeço imensamente ao convite feito. Meninas, obrigado. Obrigada, Edu. Muito boa a fala, né? Eu acho que a importância da participação dos trabalhadores e do controle social em todas essas frentes que foram colocadas anteriormente, né? A gente falou numa perspectiva do SUS, das empresas e do INSS, e se a gente não tiver essa articulação e os trabalhadores envolvidos nessa discussão e nesse processo, a dificuldade vai ser maior no avanço, ou na melhoria, ou na implementação daquilo que está preconizado, que é a proteção à vida de uma maneira geral. Eu vou passar diretamente, a gente tem um tempo e muitas perguntas agora. Peraí, estava tudo meio organizado. Essas 3 chegaram agora, essa você tinha me passado. Eu vou passar na ordem das apresentações, e aí, assim, o nosso tempo, temos um tempinho, mas não é tanto assim. Então, já para direcionar para o palestrante, já para fazer a consideração final a partir da pergunta. Então, primeiro para a Cristiane, a Vera Salerno, que fez essa pergunta, de como tem sido a experiência de matriciamento em Campinas e região. Essa pergunta. Bom dia, Vera, obrigada pela pergunta. Como nós temos trabalhado, a gente retomou as ações de matriciamento no final do ano passado. Por conta da pandemia, né, a gente não estava conseguindo fazer de forma tão sistematizada, eram mais pontuais e especificamente com emissão de CAT, né, o que a gente fez durante a pandemia, com as mudanças que tiveram no sistema, né, para a comunicação da CAT. Então, a gente estava fazendo esse tipo de matriciamento. Hoje, nós continuamos com o matriciamento de CAT, que tem sido, na maior parte das vezes, a solicitação das unidades. Então, as unidades de saúde nos acessam pedindo informações e orientações de como fazer a CAT. E detalhes até de afastamento, bem questão previdenciária, que é o que a gente tem ido para conversar com as equipes, com os médicos e a equipe que faz esse atendimento. E uma forma que nós encontramos, né, de ir entrando novamente nessas unidades, nesse momento de retomada daquelas ações programáticas, né, do atendimento além do sintomático respiratório na unidade, a gente tem feito os atendimentos que a gente realiza no Sereste, que a equipe técnica realiza de pacientes, a gente pega aquele caso e leva para a unidade como um evento sentinela. Então, um exemplo de um projeto que a gente está a todo vapor, que até o pessoal está aqui, o Ricardo, a Cristiane e a Patrícia, que é um projeto com marmoristas. Então, nós fizemos um levantamento, nós atendemos pacientes lá no Sereste que buscaram atendimento, e daí nós fizemos levantamento das marmorarias de Campinas, junto com a equipe de Vigilância e Saúde Ambiental, junto com o território, e a gente está matriciando 3 unidades que fazem parte ali de um núcleo de apoio à saúde da família, matriciando essas equipes e levando ali para dentro, porque eles têm muitas marmorarias no território. Então, o que eles precisam se atentar? Tem esse evento sentinela desse paciente que não veio na unidade, ele buscou lá direto no Sereste, mas ele poderia ter vindo aqui? Se ele viesse, o que a unidade pode oferecer e o que a gente fica de apoio? Então, esse é um projeto. Outras ações que a gente tem feito são em relação à saúde mental. A gente teve a chegada de um psicólogo, que está um pouquinho mais de 1 ano lá com a gente, graças a uma parceria também com o MPT, né, doutor Mário? E muito suado, mas chegou. Então, a gente tem conseguido também levar casos que a gente tem atendido lá, que a gente recebe no acolhimento e no atendimento com o psicólogo, com a equipe, com a TO e com uma fono. E a gente tem levado para as unidades também como evento sentinela. E agora o próximo passo é entrar nessa rede de saúde mental. A gente teve a troca da coordenação de saúde mental do município, então a gente está fazendo novas parcerias para que a gente entre nesses núcleos de apoio à saúde da família que estão com psiquiatra e psicólogos, para que eles, apoiando as equipes, tenham esse olhar
do adoecimento relacionado ao trabalho. Com isso, a gente mapeou supermercados, né? E aí a gente tem ido para o território e falado, olha, aqui tem o supermercado X, que está no território. Quando chegar trabalhador de lá, se atentem, porque a gente tem percebido isso, isso e isso. Então, vocês nos acessem e a gente vai pensar numa ação conjunta. Então, são essas ações que a gente tem sentido possíveis de serem realizadas agora. Agradeço muito a oportunidade, né, de poder dividir um pouco da nossa experiência. Mais aprendi do que acho que pude passar alguma coisa, porque é de uma grandeza muito grande todas as apresentações, né? Para mim tem sido muito bom estar ontem, né, à distância e hoje aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Para a Márcia, algumas perguntas. Uma do Marco Pérez, que está aqui presencialmente. O SESMIT foi criado pela ditadura militar para controle dos trabalhadores pelos empregadores e pelo Estado autoritário de então. Como podemos mudar esse caráter dos SESMITs? Extinguindo-os? Responde já ou responde? Não, vou fazer as outras. Peraí, perdi. O Jefferson Lima. Tudo isso que você falou sobre os médicos do trabalho de empresas, aquele áudio do caso apresentado ontem, não cabe punição à médica? Mais duas perguntas. Você quer responder e eu falo depois? A minha capacidade de memória não... Vamos duas de cada vez? Tá. Vou começar pela segunda. Eu não sou nem pretendo ser advogada, então não vou responder a pergunta. Peço desculpa ao Jefferson. No aspecto penal, civil, isso eu não dou conta de responder. Mas na questão ética, médica, sim, cabe. Tá? Cabe denúncia no Conselho Regional de Medicina. Lembrando que o Conselho Regional de Medicina, conselhos, né, os conselhos de categoria profissional, também são feitos para funcionar mais ou menos. Né? Existe uma proteção corporativista que a gente não pode ignorar. Tá? Mas a denúncia é para o Conselho Regional de Medicina, abre-se uma sindicância, se depois da investigação dessa sindicância o delegado julgar que há indícios para abrir um processo ético profissional, abre-se um processo, isso vai para um julgamento interno. Então, não é necessariamente uma coisa muito rápida de hoje para amanhã, mas é possível, sim, e é mais fácil fazer quando se tem apoio da classe trabalhadora. A segunda pergunta, eu achei que o Marco era um amigo, né? Coisas que a gente aprende em eventos, né? Eu vou ser muito objetiva, né? Gente, aquilo que não funciona, ou você substitui, ou você reforma, modifica. Né? Ou seja, reinventa-se o modelo. E eu, de novo, assim, mais uma pimenta malagueta no angu de caroço, eu diria que é preciso reinventar, se vai ficar, se não vai, se vai ser opcional, se vai ser uma tutela compartilhada. A tutela compartilhada é um modelo interessante, compartilhada com os trabalhadores. Então, claro que não tem uma resposta objetiva para essa sua pergunta, Marco. Mas o meu ponto é assim, reinvente-se aquilo que não funciona. E nesse cesto eu coloco o SESMIT e coloco a perícia do INSS. Porque ela hoje é uma barreira de acesso aos direitos dos segurados. Do jeito que ela está funcionando. Ela não foi desenhada para ser assim, mas é assim que ela funciona. E é por isso que muitas vezes um trabalho tão brilhante quanto o do Paulo, né, que é do NTEP, funciona bem, mas não funciona na sua potencialidade, porque, como lembrou o Edu, é o Estado contra o Estado, tá certo? E existem modelos internacionais que a gente pode conhecer melhor e rediscutir. Mas essa é a minha resposta. Reinvente-se aquilo que não funciona. Marco, é o microfone por causa do YouTube. É o chefe da casa, né, gente? Na questão do médico, o Ministério Público às vezes aciona o médico, e a gente tem sucesso. Tivemos uma ação, inclusive a Vera, que nos acompanha, foi fundamental, ela sabe do que eu estou falando, me ajudou muito, e o médico foi condenado em R$200 mil por danos. Mário, obrigada pelo seu... Palmas. Não, muito obrigada. Inclusive, assim, eu faço uma brincadeira, eu vou colocar no meu currículo Lattes, que eu acho que eu sou uma das poucas médicas do Brasil que compareceu a 2 audiências públicas do Ministério Público do Trabalho, lá de Tocantins, numa ação civil pública que defendia o interesse dos trabalhadores do sigilo, né, e confidencialidade dos prontuários médicos, e que demorou 4 anos para ser julgado, finalmente foi, enquadrou, sim, o CFM,
nessa aberração que eles estavam criando. Então, eu queria destacar aqui, não é só porque é o dono da casa, tá, gente? Eu queria destacar aqui o papel fundamental, porque como o sistema conselhial ele é desenhado para ser controlador dele mesmo, a pergunta que me fazem é, e quem controla o conselho? É a sociedade representada pelo Ministério Público. Então, registre-se. Muito obrigada, Mari. Obrigada. E registrar mais uma vez a Vera. A Vera sabe do que eu estou falando e ela foi fundamental, inclusive na audiência, a dificuldade que a gente tem em muitos desses assuntos, nós vamos ter a oportunidade de debater. Sem dúvida alguma, é convencer o judiciário, né? Também é um papel do Ministério Público, das provas que são colhidas, enfim, com a ajuda de Sereste, enfim. Mas ela foi fundamental porque ela deu uma verdadeira aula para o juiz ali, que não estava sabendo mais ou menos onde estava. Então, ela foi fundamental. Obrigada, Mário. Agora uma pergunta da Marília, que está aqui presencial da Unicamp, para a Márcia, né? Em suma, o assédio moral sofrido pelos médicos do trabalho é um dos impedimentos para que esses notifiquem os casos de sofrimento mental dos demais trabalhadores? E do Rui Cruz, se o adoecimento psíquico não é identificado nos exames periódicos de responsabilidade do empregador, por motivos já mencionados pela palestrante, qual alternativa de garantia de direitos o Estado pode oferecer pelo SUS e pela Justiça? Vale destacar que a RAPS encontra-se superlotada e precarizada. Mais 2 horas de mesa. Marília, que não é Natália, o assédio moral dos médicos, que é sim sofrido, tá? Ele pode, inclusive, virar uma ação do próprio médico contra o empregador, tá? Com base, inclusive, na Convenção 61 aqui que eu citei. De novo, não sou nem pretendo ser advogada, certo? Mas é direito do profissional de saúde, não só do médico, que ele tenha garantias previstas legalmente, tá, da manutenção da sua autonomia. Autonomia não é só para prescrever cloroquina, viu, gente? Autonomia de verdade para fazer o seu trabalho, fazer o que precisa ser feito. Não é fácil, a gente pode explorar isso em outros momentos, mas, sim, é possível reagir contra isso, mas não é fácil, tá? Do Rui, Rui, aqui eu vou botar mais algumas pimentinhas para você. Primeiro que, assim, eu também defendo que o exame ocupacional seja feito num profissional de escolha do trabalhador. Porque essa é uma premissa da relação médico-paciente. É você escolher o seu trabalhador. Eu vou no ginecologista que eu escolho, né? Não no ginecologista que a Simone mandou que eu vá. Vá que não bate a coisa. Então, assim, só fazendo uma provocação, né? O Edu sabe bem disso. E primeiro que eu defendo isso, tá? Que o trabalhador tem opção de escolha. Eu não posso ser obrigada a ir num médico que eu não escolho e ser obrigada a contar coisas que eu não quero contar porque eu não tenho confiança no médico, por exemplo. Segunda coisa, quem é que disse que tem que ser presencial? Vai sair mês que vem um artigo meu numa revista, depois eu divulgo para vocês, bem provocador por conta disso, porque no mês passado, finalzinho de abril, saiu uma nova resolução de telemedicina. Então, por que a gente não pode usar a telemedicina quando o exame ocupacional ele tem por objetivo contribuir com a vigilância em saúde do trabalhador e não necessariamente fazer um diagnóstico? Então, por que eu não posso começar com telemedicina, transformando esse processo de televigilância num processo mais simplificado? E aí, Rui, a gente ocupa o serviço que está sobrecarregado só com aquilo que importa. Quer dizer, não preciso fazer 100, de repente eu faço 1. Agora, é óbvio que o Rui coloca uma coisa na mesa que é o seguinte, a própria precarização, desmonte do serviço público também é intencional. Então, não dá para querer encaixar tudo o que precisa ser feito num serviço que está mal das pernas, porque não consegue, não tem mais musculatura para se colocar em pé. Então, a gente precisa pensar no fortalecimento dessa musculatura e que vai passar por recursos, Tânia falou disso, né? Vai falar por recursos financeiros, recursos humanos, políticas públicas, tá? E a participação social. Obrigada, Márcia. Para o Paulo Rogério, são 3 perguntas. Paulo, eu vou fazer 2 que são do Marco Pérez, que está aqui presencial. Sabendo que a subnotificação dos agravos é grande e heterogênea, segundo a CID, sendo que alguns agravos são mais subnotificados, como este viés é controlado no cálculo do NTEP? E a outra pergunta,
também do Marco. Como você avalia o registro de acidentes e doenças do trabalho no e-social? Como fica o acesso dos dados pelo cidadão? Será possível atualizar o NTEP? Paulo, você. Marco Pérez, rapaz, que coisa boa estar com você, Marcão. Meu chefe, amigo, professor, cara que contribuiu muito no NTEP. Marcos Pérez, Maria Maena, Vitor Wunsch, Vilma na Bahia, muita gente boa, professor Heleno. Marcos Pérez é um dos protagonistas aí dessa revolução, né? Que foi a instituição da inversão do uso da prova numa lei. Primeiro país do planeta a fazer isso, né? No direito previdenciário, com a coercitividade do direito previdenciário, né, Marcos? O viés da subnotificação é um viés que é contornado no aparelho metodológico a partir do momento que há uma aleatorização dessa subnotificação. Palavra feia, né, Marcos? Mas há uma distribuição randômica, uma distribuição aleatória, um espalhamento da subnotificação em todos os segmentos econômicos. Portanto, na hora que você faz o risco relativo, você relativiza toda essa distribuição de subnotificação. Portanto, a subnotificação só comprometeria o resultado, o achado do NTEP, se houvesse uma preferência de subnotificação para uma ou outra empresa, para um ou outro segmento econômico. Coisa que nos grandes números, né, de 17 anos de uma coorte, isso se dilui, né, Marcos Pérez? Então, nós temos aí um contorno do viés a partir do momento em que há uma distribuição aleatória dessas subnotificações para cada um dos grupos CID. Paulo, tem mais uma que veio online. Repete aí a do Marco, a outra. Do outra do Marco, peraí. Essa aqui. Se a cabeça da Márcia Bandini não está tão boa, imagina a minha. Eu não consigo nem metade da pergunta guardar, quanto mais duas. Como você avalia o registro de acidentes e doenças do trabalho no e-social? E como fica o acesso dos dados pelo cidadão? E será possível atualizar o NTEP? O NTEP está atualizado, o NTEP do ponto de vista científico, não é, Marcos? Então, a nossa expectativa é entrar um governo progressista agora em 2023 e a gente conseguir atualizar a lista C do regulamento da Previdência. E aí trazendo os achados, né, da 4ª revisão do NTEP com base nesse artigo publicado pelo professor Heleno e pela professora Margarete. Então, sim, a atualização, nós estamos trabalhando nessa atualização, estamos na 4ª edição, estamos com 17 anos na coorte, Marcão. 17 anos é muita coisa, é muita coisa. São milhões e milhões de registros, então estamos atualizando sim. O E-Social, como é que fica a subnotificação? Nós vamos escancarar a mentira. Essa é a grande vantagem do E-Social, porque quem quer mentir, quem quer fraudar, como a Márcia Bandini colocou, quem quer fraudar vai continuar fraudando. Só que ele tem uma análise de risco agora, de que ele percebe um maior risco, porque agora ele está dizendo com todas as letras que ele está fraudando. Porque quando está no meu papel, esse risco tende a zero, porque ninguém vai na gaveta daquele patrão, daquela empresa, fuçar se o CERMIT foi cooptado ou não, se o CERMIT está de cabrecho ali amarrado, porque é de um sistema ditatorial, militar. Tudo isso continua. Qual é a novidade? É que a informação vai. E a informação do contra-informação, da contra-informação. Então, ele não emite a CAT, mas diz que tem um exame alterado. Ele não emite a CAT, mas diz que tem um fator de risco. Ele não emite a CAT, mas tem um afastamento lá no evento 2230. Então, por via indireta, a partir de uma malha fina, a gente consegue pegar essa mentira, grande Marcos. E o acesso do cidadão. Bom, faltou essa. O acesso do cidadão é por aqui, Marcão. É por aqui, ó. Meu INSS, aplicativo Meu INSS, que nós começamos a desenvolver lá atrás, né? Você lembra disso? Lá no acesso do FGTS, já foi ali um embrião desse modelo de que o ponto fundamental de política pública em saúde do trabalhador é transparência, é empoderamento do trabalhador. E esse empoderamento se dá a partir do acesso pleno a todas as informações de cada trabalhador via um aplicativo
que é o flange de saída do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, com conectividade para o trabalhador via aplicativos de celular. Né? Esse é o ponto. E este governo prorrogou para 2023. Né? Os caras são tão covardes, são tão incompetentes, que jogaram para 2023 algo que já era para estar pronto na mão do trabalhador. Por isso que o PPP, papel, foi ressuscitado aí, né? Deram uma eutanásia nele aí, eutanásia não, deram uma vegetativa aí nesse PPP papel até dezembro de 2023. O PPP eletrônico, que é exatamente o aplicativo Meu INSS, entrará em 2023, porque este governo jogou para frente. Obrigada, Paulo. Mais uma, do Jefferson Lima. O que fazer quando você está em tratamento por transtorno mental, vai para a perícia médica do INSS e ouve do perito que o seu problema é falta de Deus? Como pode isso? Cacete! Briga! Entrar na justiça! Isso é uma agressão, isso é uma violência. Isso é uma violência, o nome disso é violência. Isso é mesmo dar um tapa na cara. Você tem que sair para a polícia, na delegacia e fazer queixa na hora ali. Isso é questão de polícia. Você está tratando com um delinquente. Um delinquente. Esse tipo de gente aí é delinquente. É essa pergunta. Ele diz que tem áudios gravados dessa perícia médica. O trabalhador saiu pior do que quando chegou, com mais uma vez a negativa de benefício pelo INSS. Então, tem que pegar esse áudio, colocar numa Kombi, carro de som, radiodifusora, na feira, na rodoviária, sindicato, colocar esse vídeo rodando em Zap, Orkut, ir para a delegacia, fazer denúncia em tudo que é lugar, Defensoria Pública, Ministério Público, quando tiver qualquer tipo de autoridade, tem que espalhar esse tipo de coisa, pessoal. Não dá para ficar com esse tipo de gente maltratando o trabalhador. Obrigada, Paulo. E agora que a gente já está no nosso tempo, mas tem perguntas para o Edu também, peraí, do Jefferson também. Por que o INSS não tem profissional específico em casos de transtornos mentais? Por que esse sucateamento desses submédicos? Por que tanta negação? E aí eu vou passar também, Edu, uma para você, que foi feita pelo Leandro aqui presencialmente, da Unicamp. Ele pergunta para todos, mas não vai dar para a gente passar, né? Mas como a vigilância participativa e também os meios de controle social pode se beneficiar das tecnologias digitais, reconstruir o SUS e Brasil? Como diz Márcia, né? É pano para manga e mais 2 horas de diálogo. Só mais uma, Edu, a da Vera, que eu acho que é importante. Na sua experiência, os Serestes têm feito assistência direta aos trabalhadores? Tá. Bom, então vamos lá. Primeiro para o Jefferson. Acho que a questão do INSS, o entendimento que a gente faz é que ele não assumiu o papel dele nessa questão de promoção e prevenção e se tornou, a partir dessa circunstância mais agravada por esse governo que aí está, numa agência bancária. Né? Então, esse é o principal pilar que a gente entende. E aí, repito, as críticas aqui que Márcia trouxe, se para nós, enquanto controle social, o processo formativo é fundamental, quiçá, para essa classe, né, para a representação dos médicos, o como se faz necessário e fundamental para que a gente possa, então, ter todo uma ressignificação desse órgão, né, do INSS, junto aos atores do controle social de maneira geral. Aí, sobre a Vera, eu penso assim, Vera, primeiro que a gente tem um entendimento de que, infelizmente, muitas de nós não entendemos ainda a questão do papel que temos e que tem o Sereste. Né? Nós temos, quanto atores do controle social, do diálogo, junto a CISTES, para podermos entender no território o papel que tem o Sereste, mas que aí sim também, infelizmente, essa questão da assistência no matriciamento, em especial na estrutura do SUS, não é concreto nos territórios. Né? Então, o que dificulta diversos serviços do Sistema Único de Saúde, em especial essa questão do Sereste, fazendo um atendimento praticamente como uma UBS e não cumprindo o seu papel de órgão de vigilância, de papel de assessoria, de uma maneira em geral, a esse controle social. Né?
E sobre essa questão da vigilância, esqueci o nome do rapaz da vigilância participativa, o Leandro. Esse processo de vigilância participativa e vigilância popular tem uma possibilidade de ressignificar tantos horizontes, Leandro, que a gente tem aqui, inclusive dialogado nas ações formativas do DIESAT, esse empoderamento com o território. Mas aí é uma troca de saberes, não é uma imposição de conceito de cima para baixo. Por isso que nós colocamos ali a última lâmina, de baixo para cima, de dentro para fora. Porque nesta perspectiva de partilha, esse processo de empoderamento do território, de quando nós ocupamos esses espaços, chutamos o pau da barraca, como disse muito bem o Paulo, colocamos e mostramos que o pau está atorando aqui na ponta, está estourando aqui, né, que a gente está adoecendo e que a gente consegue ressignificar a partir do acolhimento, e aí, de novo, a minha fala, o papel do movimento sindical em se ressignificar na sua gênese, de se reinventar para poder... E aí não é uma crítica aqui aos companheiros de representação aqui presentes do movimento sindical, mas sim de que nós necessariamente precisamos pegar nas mãos um dos outros. E aí esse processo de vigilância participativa e vigilância popular ressignifica toda a nossa sociedade ímpar, e aí, independente de quem seja eleito no fim deste ano, nós cumpriremos o nosso papel e poderemos, sim, pactuarmos junto entre os vários atores, com o MPT, com os Serestes, com os gestores de uma maneira em geral, com a academia. Aí a gente faz também uma fala aqui para a academia, partilhem esse saber, porque a ponta está precisando demais, demais, demais. A gente não tem acesso à educação, a gente não tem acesso... E aí eu falo a gente representando vários, tá? Não estou... Fui um dos beneficiados em luta da migração dos meus pais por melhores condições de vida, e por isso que a gente fala do conceito de saúde ampliado e ressignificado, porque hoje, dentre os 9 irmãos filhos de nordestino que sou, fui um dos poucos que tive o complemento ao acesso à saúde e à educação, perdão. O que hoje me permite colocar esse desafio de não ter medo de falar. Estou aqui, pego o pandeiro, né, vou tocar, uso a música, a gente usa toda essa singularidade da partilha do saber, e isso transforma e ressignifica. E aí a vigilância popular e participativa, integradas juntos com as ações dos instrumentos que nós já temos, transformará com certeza a nossa sociedade. Um abraço para cada um e para cada uma, né? E seguimos na luta. Obrigada, Edu. Eu acho que a gente teve um bom debate, o nosso tempo está esgotado da mesa. Algumas perguntas ficaram, mas são perguntas muito importantes que mereceriam mesas, principalmente em relação à atuação dos Serestes, à capacidade deles, à Renache. Foi falado aqui em alguns momentos da questão da falta de investimento, né, de desestruturação, de falta de equipe. Então, são coisas que a gente tem vivenciado. Eu falo como coordenadora de saúde trabalhadora aqui do Estado de São Paulo, mas compartilho assim, do olhar também do resto do país, mas que a gente precisa fortalecer, né, porque temos uma política que faz 10 anos esse ano, uma Renache que foi instituída em 2002, Marco Pérez está aqui para não deixar a gente mentir, um dos responsáveis, 20 anos, e que a gente precisa lutar por isso, né? E que fala muito além dos serviços. Eu acho que é necessário o fortalecimento dos centros de referência ao trabalhador como uma instância estratégica para o desenvolvimento das ações na rede de atenção à saúde. Então, quando a gente discute a melhoria, né, da atenção e das ações de vigilância, a gente tem que pensar, né, e aí pensando no controle social também, que precisamos lutar por um fortalecimento do Sistema Único de Saúde como um todo, né, porque daí a gente consegue trazer essa discussão do trabalho e da determinação do trabalho no processo de adoecimento. Então, mas isso a gente precisaria ter uma mesa, uma manhã toda para discutir, uma oficina para discutir só isso. Então, agradeço os meus colegas de mesa, Cristiane, Márcia, o Paulo, o Rogério, à distância, o Edu, e todos vocês pela participação. Obrigada, gente.